Olá, meu nome é Eduardo Vignoto Fernandes e eu sou docente da Universidade Estadual de Londrina. Eu e o meu colega, o professor Silas, nós iremos abordar a temática hoje sobre meio ambiente e atividade física. Bom, como linha de raciocínio, nós iremos iniciar a nossa apresentação com a poluição do ar, áreas verdes, qualidade do ar, sobre a questão da inatividade física e atividade física e a experiência profissional que nós tivemos ao longo da nossa trajetória na área de atividade física e também como docente universitário. Bom, inicialmente, falando de poluição ambiental, nós temos uma temática global que vai envolver o quê? Vai envolver vários países ao longo do hemisfério. E esses países, durante o processo de revolução industrial, começaram a apresentar um êxodo rural, no qual a população, que não tinha muito recurso no campo, começou a migrar para as cidades. E essa migração da população para as cidades acarretou num excesso de pessoas que começaram a migrar para centros urbanos, e esses centros urbanos, que eram bem arborizados, começou a diminuir a quantidade de áreas verdes e aumentar o quê? As empresas, aumentar a quantidade de via asfáltica, malha asfáltica, e isso contribuiu diretamente tanto para o aquecimento daquele ambiente, quanto para a ejeção de poluentes, porque começou a ter a queima de carvão, a queima de outros combustíveis que começaram a gerar o quê? A emissão de resíduos para a cidade. E essa emissão de resíduos gera diretamente, como a literatura tem mostrado, o surgimento de doenças relacionadas a esse desfecho. Então, ao passar desses anos, começo do século XX até agora, o século XXI, as pesquisas têm mostrado que as cidades que investem em área verde, mesmo tendo um pouco de emissão de poluentes, quando elas têm esse excesso de área verde, tem uma relação direta com a diminuição, a captura desses poluentes. Consequentemente, as pessoas têm uma qualidade de vida um pouco melhor. E isso é importante, porque quando a pessoa começa a aumentar as patologias por conta de algo externo, de algo ambiental, isso agrega diretamente um ônus para o Estado, que tem que sustentar o quê? Toda uma cadeia de saúde para tratar o indivíduo, sendo que isso poderia ser prevenido. Então, por exemplo, cidades do Brasil e do mundo sofrem disso. Os primeiros relatos a respeito disso, dessa poluição do ar e qualidade de vida, começou a ser verificado na Bélgica, na década de 30 do século XX. Nessa região da Bélgica, eles verificaram que numa determinada época do ano, no inverno, acontecia uma diminuição da temperatura e isso precipitava moléculas tóxicas. Isso gerou uma quantidade enorme de internações e mortes. Naquela época não era comum ter tanta morte numa determinada época do ano na região. E isso foi observado que naquele momento apareceram 60 mortes em decorrência desse desfecho da poluição do ar. Bom, e consequentemente foram sendo observados vários casos no Vietnã. Essa questão de inalação do ar tem provocado também problemas para a saúde da população. Especificamente no Brasil, nós temos um quadro bem clássico que foi a população de Cubatão, que por ser muito industrializado, emitir muitos poluentes, as crianças, principalmente os neonatos, nasciam com muitos problemas relacionados diretamente ao sistema nervoso central, como anencefalia, espinha bífida, e isso foi uma preocupação enorme para a população da época, na década de 80, mais ou menos. E, através disso, a cidade de Cubatão começou a melhorar a sua qualidade do ar, porque as pessoas começaram a evadir da cidade, porque morar lá poderia gerar um quadro de prejuízo para os neonatos, para as gestantes. E para a população adulta também foi um quadro meio grave nessa época, mas afetava diretamente as crianças que estavam em formação. Bom, tem outras cidades que investem muito nessa questão de indústrias, como, por exemplo, a cidade de São José dos Campos. São José dos Campos é conhecida no Brasil e no mundo por um polo automotivo. Então, grandes indústrias automotivas, consequentemente, as indústrias que vendem subsídios para essas indústrias, estão lá. E isso gera uma poluição do ar muito grande. Na cidade, no sul do Brasil, algumas cidades têm também essa preocupação, principalmente a cidade de Londrina, onde nós residimos. Londrina, no Paraná, não tem tantas indústrias quanto Cubatão
ou quanto São José dos Campos. No entanto, a cidade de Londrina, ela tem muitos automóveis. A frota automotiva de Londrina é mais de 650 automóveis a cada 1.000 habitantes. Então, a emissão de gases poluentes por conta desses automóveis gera uma preocupação muito grande para a cidade. E a cidade de Londrina, como ela foi uma cidade planejada, a prefeitura e as entidades que cuidam desse processo de arborização tomam esse cuidado, ao ponto de que várias áreas verdes são muito bem utilizadas pelos cidadãos. E o que acontece? Tem muitas áreas verdes importantes, como por exemplo o Lago Igapó, o Zerão, nós temos também o Jardim Botânico. São locais que são muito bem preservados e a população tende a ir para essas regiões para participar de atividades, realizar piqueniques e outras coisas com a família. A cidade de Londrina, ela tem muitos espaços verdes. Ela tem em torno de mais de 550 praças na cidade. Só que, como na maioria das cidades do Brasil, essas praças muitas vezes elas não são bem cuidadas. A cidade tem muitas praças e essas praças, cerca de 80% não são bem cuidadas a ponto de atrair a visita da população. Nesse sentido, muitas ONGs ou muitos bairros, eles cuidam das próprias praças. Então, a população que reside próximo daquela praça, ela cuida dela, porque uma praça mal cuidada, ao invés de ela atrair pessoas para realizar atividade física e lazer, ela vai mudar a sua característica, ao ponto de ela manter naquela região, naquela estrutura, um ambiente inapropriado, tanto para a pessoa ir participar de algo ali, quanto para atividade de lazer, que vai virar um ambiente perigoso, que pode virar um ponto de tráfico de drogas. Isso, consequentemente, vai deixar o bairro perigoso. Mas a cidade de Londrina, das poucas cidades do Brasil, ela se preocupa muito com isso e tem sempre investido para que a população participe desses ambientes destinados à prática de atividade física. A literatura tem falado também que, além da atividade física que é realizada nesses ambientes de lazer, o bem-estar mental é favorecido com isso. Porque quando a pessoa vai para um ambiente desse, não necessariamente ela vai realizar uma atividade física, vai correr, fazer uma caminhada. Muitas vezes ela vai fazer um piquenique, ela vai fazer uma atividade com a família, bater um papo com os amigos. E isso melhora a qualidade mental dela. Às vezes a pessoa ela faz atividade física, ela frequenta um ambiente apropriado para isso, uma academia, só que o psicológico dela, naquele ambiente da academia, que é um ambiente mais voltado só ao exercício e não à confraternização necessariamente, ela vai obter essa confraternização com os amigos, esse bate-papo, num ambiente público verde de lazer. E isso agrega muitas coisas para a população que pode diminuir os índices de depressão, pode ter uma relação direta com essa diminuição do prejuízo psicológico acarretado diretamente por esse estresse que as pessoas sofrem no dia a dia laboral, por conta do trabalho. Agora, em relação à questão da inatividade física, no Brasil tem uma estatística que mostrada pelo IBGE, que cerca de 100 milhões de pessoas são consideradas inativas fisicamente. Isso ao nível de não realizar exercício físico voltado para a saúde. Sabendo que a nossa população nacional tem em torno de 200, um pouquinho mais de 200 milhões de habitantes, nós temos mais de 50% da população sedentária. Isso é muito crítico, pelo fato de que pessoas inativas fisicamente tendem a desenvolver doenças hipocinéticas. O que são doenças hipocinéticas? São as doenças relacionadas ao baixo nível de exercício. Como consequência, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, aumento de colesterol circulante. E tudo isso, quando agregado numa mesma pessoa, é denominado de síndrome metabólica. E a síndrome metabólica gera um ônus muito grande para o governo de manter isso e para a própria pessoa, porque ela vai sofrer com essa consequência dessas patologias e, consequentemente, essas pessoas elas vão não ter a qualidade de vida desejada, que foi prejudicada por conta da própria inatividade física, que poderia ser melhor implementada e realizada de forma direcionada para cuidar e prevenir dessas doenças que acarretam na síndrome metabólica. Bom, até esse momento, o que eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer a questão que a poluição do ar é ruim,
que é algo que domina o mundo hoje em dia, todo mundo quer produzir muita coisa, o capitalismo faz a gente produzir muito, e essa produção excessiva faz a gente precisar cada vez mais da indústria. Consequentemente, a gente precisa da indústria para manter os empregos. E, consequentemente, essas indústrias vão poluir. E essa poluição vai ser principalmente nos grandes centros. E esses grandes centros, como eles estão se desenvolvendo muito, tem que tirar o espaço verde para colocar a indústria. E, consequentemente, as cidades elas perdem esse espaço que seria um espaço direcionado para a própria população aproveitar para a realização de atividades físicas e, até então, mentais, que vão melhorar a qualidade de vida, tanto física quanto psicológica da população. Nesse contexto, eu vou passar agora a fala para o professor Silas, que vai abordar o que? A importância da atividade física na questão de prevenção de doenças metabólicas e também da expectativa que as pessoas têm nas cidades que apresentam esses espaços verdes para realização tanto de atividade física quanto bem-estar do lazer ou melhoria do psicológico mesmo. Então o professor Silas vai entrar e vai abordar essa temática para que vocês entendam as consequências que isso realmente tem mostrado, tem trazido para a população quando a cidade ela apresenta essa vertente de espaços verdes em nível amplo. Olá, meu nome é Silas Seolin Dias, sou professor da Inesul em Londrina e mestrando em Educação Física. Como o professor Eduardo já abordou, nós vamos aqui agora falar sobre atividade física e um pouco do que a gente atua, tanto na universidade quanto como personal trainer. A gente vai falar um pouco sobre o que traz de benefício. Em relação à poluição, que o professor Eduardo já citou, a área verde ela é muito importante no intuito de filtrar a poluição. Então, uma cidade como Londrina, que tem uma vasta área verde, ela tem a capacidade de filtrar bem o ar e dar um pouco mais de qualidade a esse ar, mesmo quando a preocupação já citada com os automóveis em Londrina, que é bastante ampla. Nesse intuito, a área verde, ela também favorece a prática de atividade física. A literatura aponta que várias pessoas sentem vontade de praticar atividade física em áreas verdes, como lagos, bosques, praças, entre outros lugares. Como o professor Eduardo citou, um dos problemas que vem preocupando a população em relação à síndrome metabólica. A síndrome metabólica no Brasil, por exemplo, a obesidade, ela em 10 anos aumentou 60%, dados de 2006 a 2016. Isso é muito preocupante, porque a obesidade ela traz aí outras doenças, como a diabetes, pressão alta e, consequentemente, a gente pode ter morte por causa dessas doenças. Uma das estratégias para que reverta esse quadro de síndrome metabólica é a atividade física. A atividade física hoje, ela é além do que uma estética, é além do que uma academia, do que uma caminhada, do que uma corrida. A atividade física hoje ela é pensada em tratamento, em prevenção. Então a atividade física ela ajuda o sistema imunológico, ela ajuda capacidades funcionais nossa do dia a dia, como agachar, levantar, diminui em idosos principalmente o risco de quedas. E aí, hoje sabe-se que as quedas em idosos gera possíveis mortes em grande escala. Então, a atividade física, trabalhando aí o equilíbrio, a força muscular, vai ajudar a reverter tanto o quadro do risco de quedas, também quanto diminuição da síndrome metabólica. A atividade física ela traz vários benefícios para a saúde, como por exemplo, melhora da circulação. Hoje, por inatividade física, ficar muito tempo sentado, trabalhando sentado, além de dores lombar, cervical, que já é epidemia mundial, a gente tem que tomar cuidado com isso. A circulação ela piora, então a atividade física vem para melhorar a circulação. Também a atividade física traz menor risco de doenças no coração. Hoje, atualmente, com fast foods, alimentações não saudáveis, o nível de gordura corporal aumentou bastante, o que
não favorece ao coração, trazendo risco de doenças no coração. Então, a atividade física ela pode reduzir tanto a gordura quanto esses riscos no coração. A atividade física reduz e controla a diabetes. Muitos médicos já estão prescrevendo exercício físico no controle e no tratamento da diabetes. Ajuda também a controlar o peso, então, como já citei, diminuindo gordura, também aumentando a massa magra, que é o músculo do nosso corpo, que é positivo no balanço energético do nosso corpo para manter as atividades cotidianas e funcionais. Reduz também o risco de pressão alta. Se você reduz a gordura, que pode deixar o sangue mais viscoso e aumentar a sua pressão, o exercício deixa mais fluido, diminui a gordura e ajuda aí na prevenção da pressão alta. Obviamente que a alimentação também tem grande influência nesse contexto. Além disso, a atividade física ela mantém ossos, articulações e músculos saudáveis. Então aí diminuindo o risco de artroses, artrites, LER, DORT, risco de quedas, melhorando a dor lombar, a dor cervical, os desvios posturais. Então manter-se ativo melhora esses quadros, o que é positivo para também a capacidade funcional. E promove também bem-estar físico e mental. Então, os hormônios que são liberados, como serotonina, endorfina, são hormônios que trazem alegria, paz no corpo, e aí isso é positivo também para, vamos dizer, um relaxamento mental e corporal. Algumas recomendações na literatura para exercício físico seria de 3 vezes por semana num grau de intensidade alta ou 5 vezes por semana, mais ou menos ali 30 minutos por dia, de moderada a baixa intensidade, para você se manter ativo, por volta mais ou menos de 6.000 passos por dia, para você se manter ativo. Porém, muitos podem dizer que não tem esse tempo. Então, às vezes um final de semana, algum dia que você consiga fazer, já é mais positivo do que não fazer nada. Então, nesse contexto, procure se movimentar, sair do ambiente fechado, porque esse ambiente já se assimila com o ambiente de trabalho. O trabalho é em ambiente fechado, geralmente, ar-condicionado, e além disso, o ar-condicionado ele deixa o ar mais seco, favorecendo a doenças que possam surgir, como doenças cardiorrespiratórias. E aí, o ambiente aberto, a proximidade com a natureza, favorece com que ele tenha essa vontade de praticar. Algumas pessoas também relatam que estar ao meio da natureza traz uma paz, que aí vem de encontro com o que o professor Eduardo citou, da qualidade mental, a relação psicológica com o ambiente. Porém, infelizmente, nem toda a área verde ela está preparada para receber as pessoas para fazer atividades. Nesse sentido, na cidade de Londrina, por exemplo, nós temos praças que estão aí abandonadas, com vandalismo, e aí não favorece as pessoas saírem de casa para praticar. Uma das coisas que a literatura traz é que proximidades de áreas verdes perto da residência faz com que pessoas sintam mais vontade de praticar atividade física. E nesse intuito, os órgãos governamentais deveriam se preocupar nisso, no intuito de incentivar. Então, se os governos colocassem mais segurança, uma calçada adequada, luminosidade, e aí, consequentemente, aumentando as áreas verdes com qualidade, provavelmente a população aumentaria aí em questão de atividade física, ao contrário do citado pelo professor Eduardo, que muitas pessoas elas não fazem atividade física, aumentando o sedentarismo e os riscos de doença. Para vocês terem ideia, 600 milhões de pessoas no mundo hoje apresentam quadro de hipertensão arterial, que é um problema grande, e o exercício hoje ele é prescrito por médicos no intuito de reverter. Em muitos casos,
acabam deixando de tomar medicamentos para ficar aí com o exercício no lugar do tratamento medicamentoso. Bom, pessoal, uma outra coisa que o exercício ele traz de vantagens aí para o corpo é que mesmo quando o ar está poluído, por exemplo, uma cidade de São Paulo, que o ar é muito poluído na área verde, no centro da cidade, mesmo assim, o exercício ele é capaz de reverter isso de forma positiva para que você tenha uma qualidade de vida boa, mesmo fazendo atividade física em ambiente poluído. Obviamente que é melhor que esse ambiente não seja poluído e os órgãos públicos se preocupem em diminuir essa poluição. Alguns alunos nossos, conversando com eles, gostam bastante de academia, lugares fechados, porém, a parte de fazer atividade física na área verde e a cidade ter locais para essa área verde, motivam aí a prática de piqueniques, a prática de lazer e também de atividade física nesses ambientes. Aqui na cidade de Londrina, a prefeitura, nos domingos, ela fecha algumas vias para que os carros não passem, para aumentar o espaço para a prática de atividade física, utilização de bicicletas, aqui tem aluguéis de bicicletas, e isso é muito positivo para a cidade, favorecendo a qualidade de vida que a atividade física vai trazer para nós, né? Sendo assim, pessoal, o intuito da nossa palestra hoje é trazer aí para vocês a visão da poluição, a visão da qualidade de área verde na cidade, a inatividade que ela não é positiva e, ao contrário, a atividade ela sendo positiva e algumas conversas na atuação profissional dos relatos dos alunos quanto à área verde e quanto a ambientes fechados. Nesse intuito, nós estamos escrevendo um capítulo que em breve será lançado pela ANAP e esse capítulo vai estar envolvendo o meio ambiente e atividade física. Espero ter contribuído junto com o professor Eduardo para o conhecimento da área e assim agradeço a oportunidade e até breve.